para a gente aproveitar o máximo possível o tempo do Rubens, e já começando, queria agradecer a presença do Rubens Gleiser, professor da GV de São Paulo, coordenador do Supremo em Pauta, e que está com a gente para falar do texto que está em construção, embora eu pessoalmente acho que já está muito pronto esse texto, Catimba Constitucional. Como a gente tinha conversado, Rubens, eu já passo a palavra para você, agradecer em nome dos SECONs, da professora Melina, o Kanayama, o Miguel, a Kátia e Stefânia, são os que eu estou vendo aqui, caso tenha mais alguém que eu não tenha visto. A gente tem feito, então, você, da seguinte maneira, você expõe o tempo que você julgar necessário, em torno de 20 minutos, enfim, um pouco mais, um pouco menos, daí a gente abre para as perguntas, e aí fica, enfim, a teu critério, a gente costuma fazer em rodadas. Mas, enfim, já passo a palavra para você para a gente aproveitar o melhor possível, e muito obrigada pela tua disponibilidade. Bom, eu que agradeço, é uma honra estar aqui, obrigado aos professores, obrigado pela presença de quem nos assiste. Essa é uma ideia que tive a oportunidade de conversar com a professora Heloísa num evento acadêmico ano passado, né, em São Paulo, e nós trocamos um pouco, porque nós estávamos conversando sobre a dificuldade que nós temos de dialogar com as categorias conceituais que são utilizadas especialmente no direito constitucional, para criar diagnósticos para a nossa realidade, mas que muitas vezes, por serem transplantadas ou importadas sem um devido cuidado, prejudicam a nossa capacidade de diagnóstico. Isso não é em si uma novidade, mas permitiu que trocássemos ideias e eu pude expor um pouco do que eu tenho pensado sobre essa ideia de catimba constitucional, que começou como um projeto de traduzir com esses cuidados, não só de literalidade, mas de contexto, a ideia de hardball, constitutional hardball, do Mark Tushnet. E essa é uma necessidade que surgiu para mim, porque uma parte da minha atividade vem de acompanhar as atividades do Supremo desde 2012. E uma parte da produção disso é contato com a mídia, traduzir os debates, os termos técnicos, e a pergunta do jornalista para um professor de direito é sempre: tal coisa pode? Né? E tal coisa poder ou não poder foi sempre uma pergunta que foi ficando mais capciosa ao longo do tempo, porque no primeiro momento a resposta que se espera é simples: isso está previsto na lei ou não está previsto na lei, ou tem uma previsão, existe uma ambiguidade, alguns juízes consideram que isso pode, outros que não podem, esse tipo de coisa é o que se imagina de resposta. Mas a complexidade, o aumento da complexidade do cenário político de 2015 em diante, trazia para essa dimensão da pergunta: tal coisa pode acontecer? Não só a questão da definição jurídica, mas e não exatamente também uma preocupação exclusivamente moral sobre ser correto ou não ser correto, mas uma ideia do seguinte: olha, essas coisas têm alguns fatos políticos ocorrendo por agentes no judiciário, no executivo, no legislativo, que parecem ser lícitos, mas causam tanta estranheza. Então, e o jeito clássico de lidar com isso é dizer: olha, isso é jurídico, mas é imoral, ou é jurídico e é controvertido, tá? E aí o que eu acho que essa ferramenta do Constitutional Hardball fez foi a seguinte: ela consegue de alguma forma trabalhar justamente com essa categoria. Eu peço desculpa aí pelo barulho de fundo aqui, não sei se vocês estão ouvindo. Minha filha, ela sempre participa das atividades acadêmicas, então já com 3 anos ela tem uma extensa vida online acadêmica, então peço desculpas por isso. O Mark Tushnet tenta trabalhar com essa categoria: as coisas são permitidas, mas parecem que tem um certo déficit de legitimidade que podem atingir a própria qualidade jurídica do ato, tornando ele nulo ou uma conduta que era lícita e ilícita. E tem uma série de dificuldades, né, traduzir esse termo, porque hardball parece que vem do contraste com softball, que tem a ver com beisebol, que é um jogo que quase ninguém joga aqui no Brasil. Então, imaginar o contraste da sutileza num jogo que ninguém joga aqui mata o sentido da alegoria ou da metáfora, que é justamente esclarecer. Então, a minha primeira abordagem foi: bom, vamos transpor para um jogo
que faça mais sentido e do qual a gente possa se apropriar, que é o futebol. E no futebol, conversando com quem entende futebol, porque eu não entendo, a gente foi procurando essas categorias desse limite da licitude. E apareceu essa ideia da catimba, e ela foi crescendo porque ela me parece que ela tem uma certa vantagem de diagnóstico sobre a ideia do hardball. Porque a ideia do hardball, como o Tushnet coloca, é a ideia de você ter um ato que o que tem sendo nele é que ele é meio surpreendente, porque ele rompe a convenção. E acho que isso tem uma série de problemas, que se quiser nas rodadas de perguntas a gente pode aprofundar. Parece que a catimba, ela tem o seguinte, o problema não é que ela é surpreendente, porque tem coisas que são surpreendentes que são boas para o jogo. Tem coisas que são surpreendentes que são super... sabe, a bicicleta, surgiu a bicicleta, ninguém imaginou aquilo como uma violação, exatamente. Mas a catimba tem um pouco essa coisa da bola que fica parada muito tempo e não deixa o jogo andar em um momento crucial. E me parece que isso me dá uma vantagem de análise, porque ela mostra o quanto que essas questões não têm a ver com os fatos serem surpreendentes ou não, convencionais ou não, mas um contexto específico, uma ação em um contexto que denota a intenção daquele agente ou daquele jogador de fraudar o jogo de alguma maneira. Que no futebol se chama de falta de fair play, o antijogo. Aquela coisa que pode, mas que vai machucando a qualidade do jogo. E a catimba, se for isolada, pode ajudar o jogo a andar, ou pode, se for reiterada, prejudicar demais o jogo. Então você tem uma parte da literatura que mapeia bem isso e faz a distinção entre você ter o apodrecimento, a putrefação constitucional, antes de ter uma crise constitucional. E normalmente nessa literatura se marca a ideia da crise constitucional como um momento de ruptura fática muito forte em que a violência e os conflitos se dão fora da institucionalidade. A gente está falando de tanque na rua, a gente está falando de guerra civil, a gente está falando de uma clara mudança de regime. Mas com essa coisa do jogo e da reiteração das jogadas, me parece que a literatura internacional estaria predisposta a dizer que, em um momento como esse, você tem um jogo democrático muito ruim, muito fraco, mas não é uma crise. Mas aí, eu juntei essa ideia com algo que sempre me marcou na literatura do Hart, que foi o seguinte, tem uma passagem em que ele fala sobre o jogo do árbitro, o jogo e o que seria o jogo do arbítrio do juiz, e ele tem uma passagem que ele fala o seguinte, é claro que você pode ter os erros dos juízes, mas se a violação da regra, ela não é episódica, e mesmo a absurda, ela não é isolada, ela é recorrente, sistemática, é preciso reconhecer que a partir de certo momento você não está mais jogando aquele jogo. O que seria dizer para o nosso sistema que se eu estou no jogo de futebol e os atores, os jogadores, estão mais preocupados a maior parte do tempo em dar carrinho um no outro para machucar, ao invés de fazer gol, eu tenho bons motivos para, do ponto de vista filosófico, dizer que aquilo não é mais uma partida de futebol, mas de carrinho-bol, ou agressão fingida, agressão mascarada, ou jogo do carrinho que passa, ainda que os ingressos digam jogo de futebol, campeonato brasileiro, ou Libertadores, ou coisa do gênero. Então, a minha impostação teórica é a seguinte, existe essa categoria ela é marcada por uma intencionalidade do agente de ir contra os valores. Então, no caso do Estado Democrático de Direito, uma catimba constitucional é alguém do alto escalão que faz uma violação grave contra os valores do jogo, mina os valores do jogo, do que ele tem de bom. E isso é absolutamente interpretativo e dado por contexto e não por ato. O ato pode ser trivial, mas o contexto é que dá essa gravidade. E a segunda colocação é que o acúmulo reiterado dessas jogadas pode levar a um tipo diferente de crise constitucional, que não quer dizer que não tem das outras, ou preclui ou impede as outras, elas podem até, inclusive, ter uma certa sinergia, mas a ideia é que esse tipo de ação, em reiteração, gera uma crise constitucional específica, em que a crise constitucional é um desapego às regras do jogo. Então, você deixa de usar a Constituição como parâmetro resolutivo dos conflitos e coordenação da ação social e política. A crise ela é constitucional porque ela perdeu sua autoridade. E no nosso caso,
O argumento é que, enquanto o constitutional hardball é um argumento pensado para o conflito entre executivo e legislativo, a ideia aqui seria mostrar como o próprio STF e o judiciário se engajou nesse tipo de atividade e com isso foi minando não só a sua autoridade, mas como a normatividade e a autoridade da Constituição, instaurando uma possível crise constitucional aqui, ainda que não estejamos em um momento que a literatura mapeia como crise, mas só como um momento de apodrecimento ou deterioração da qualidade democrática e da autoridade da Constituição. Esse é um pouco meu argumento, com um diagnóstico de que uma reversão disso depende, especialmente, no caso do STF, de agentes, de atores que, percebendo a dilapidação do seu capital reputacional, da sua autoridade, tomem uma série de medidas que ajudem a reconstruir o capital do tribunal. Medidas que ajudem a aumentar a percepção de que ele é um tribunal mais jurídico do que político. Não é a ideia de uma fantasia de que o tribunal é técnico ou que não tem a dimensão política, mas tomar medidas que ajudem, especialmente na percepção, junto aos outros poderes e à população, de que a lógica da sua ação é mais pautada pela interpretação do direito do que pelos voluntarismos políticos dos ministros. E se isso não for feito, há um aprofundamento da crise e se torna cada vez mais difícil a recuperação desse capital. Acho que essa é a síntese do meu argumento. Gostaria só de chamar a atenção, porque às vezes aparece a violação, mas a catimba não está exatamente na violação. Então, eu vou contar um caso de futebol aqui para, acho que, colocar a parte mais complexa do meu argumento. E eu preciso olhar a minha anotação, porque eu realmente não entendo e não gosto de futebol. É uma ironia dessa história toda. Mas para quem gosta, vai se lembrar do jogo entre a Gana e o Uruguai. Em que a professora Melina lembra, que numa disputa de quarta de final, o jogo correu com uma tensão incrível, empatou 1-1 e iria para os pênaltis. O que acontece nos últimos minutos é que Gana realiza um ataque frontal ali para o Uruguai, com 3 lances diretos a gol, e o último lance é retirado com o Luis Soares, do Uruguai, que se tornou notável a partir dessa jogada, tira com a mão a bola do gol. E o que ele faz nesse momento é o seguinte: no último minuto de uma quarta de final de uma Copa do Mundo, ele tira com a mão um gol certeiro que eliminaria o seu time e troca isso por um pênalti. Ele foi punido por essa violação porque ele recebeu o cartão vermelho. Então, o ilícito recebeu a punição e, nesse sentido, o que ele fez não foi catimba nessa primeira análise. Ele fez só uma violação do jogo e nada demais. No entanto, existe algo que nos ajuda a pensar que esse não foi um pênalti como qualquer outro. Se ele tivesse feito essa mesma jogada no primeiro minuto do jogo, ia ser só uma violação muito diferente. Ia ser uma jogada burra ao invés de uma jogada esperta. O que tornou essa jogada uma jogada esperta ou até genial? O contexto. Então, a catimba foi trocar um gol certeiro por um pênalti no segundo final, e sobre isso não há nenhuma sanção. Porque a sanção que ele receberia ter feito isso no primeiro segundo de jogo e no último foi a mesma. O futebol não tem regras para lidar com isso. E por isso algumas pessoas vão achar ele genial, outras vão achar ele um vilão, que foi imoral, que isso piorou a qualidade do jogo e por aí vai. Então, a polêmica está nesse segundo nível de análise. Então, a catimba está naquele momento em que você reconhece que as regras do jogo não são suficientes para lidar com a capacidade dos agentes de burlar o valor do jogo. No caso do futebol, o fair play; no caso do Estado democrático, os valores centrais do regime. Então, muito obrigado pela paciência de vocês aí com a minha exposição. Imagina, a gente que agradece, Rubens. Eu acho que a gente já passa as perguntas. Eu sei que o teu texto não é sobre isso, mas eu vou usar um pouco a autocontenção minha, porque a gente já conversou bastante sexta. Então, abrindo numa primeira rodada para quem tiver questões, comentários, enfim, sobre o texto, sobre a fala do Rubens. Pode
Pode ir, Miguel. Legal. Bom, professor, obrigado por estar aqui conosco. Um prazer lhe ouvir, ler seu texto base, seu working paper, parabéns. E eu queria fazer 2 perguntas para o senhor. Primeiro, como o senhor identifica essa catimba constitucional no âmbito do Supremo Tribunal Federal? Então, quais são os exemplos que o senhor remarca de catimba constitucional do Supremo? Eu gostaria de lhe ouvir sobre isso. E por que o senhor optou por demarcar como tempo de início, enfim, ou de normalização dessa catimba em 2015? É isso. Queria lhe ouvir um pouquinho sobre isso. Primeiro eu ouço a professora Melina e respondo todo mundo. Eu acho que sim. Pode ir mesmo. Obrigada, Elô. Obrigada, Rubens. Eu já tinha ouvido um pouquinho da discussão de vocês na aula do mestrado e no doutorado da semana passada, muito interessante, e queria te parabenizar pelo working paper, e eu queria te escutar sobre, na verdade, algo que não está propriamente no livro, que você tangenciou também na aula sexta-feira, porque eu acho que é uma questão muito importante do ponto de vista da formação jurídica, que é essa análise do direito comparado, né? Eu acho que você fez algo muito importante, que é tentar traduzir algo, né, que não foi pensado no nosso contexto, não foi pensado na nossa realidade, e densificá-la aqui à luz da nossa conjuntura. Então, essa tradução, por exemplo, do beisebol para o futebol, acho muito feliz o esforço, ainda que tem ali, eu também não entendo lá muito de futebol, ainda que talvez os mais entendidos possam fazer aí essas... Mas eu acho isso muito, muito importante, porque o conceito do constitutional hardball foi algo que se popularizou aqui, mas eu acho que sem as devidas traduções, é mais uma vez um empréstimo indevido, como a gente já fez com vários outros institutos, seja do direito constitucional norte-americano, do direito constitucional alemão, da onde a gente vai mais pegando. Então eu queria, como a gente tem, enfim, muitos alunos aqui também acompanhando, eu queria, se você pudesse só dar um pouco do lineamento, assim, especialmente na parte do direito constitucional comparado, quem foram os seus marcos teóricos, ou o que te inspirou a fazer essa ponte. Professora Depois Vera. até minha autocontenção também. Tinha várias outras perguntas, mas eu vou ficar nessa. A professora Vera havia solicitado. Bom dia, Rubens. Bom vê-lo novamente aqui. A minha primeira pergunta coincidiu exatamente com a que fez o Miguel, porque o marco é 2015, pelo menos o que está no teu texto, né? Porque catimba sempre, acho que sempre houve na corte, ou enfim, na instituição que você se dedicou a analisar, que é o Supremo Tribunal Federal. Então, por que 2015? E, finalmente, se fosse da perspectiva da ciência política, que olha as coisas assumindo que a política real é isso mesmo, e se o Supremo é uma arena onde a política real também acontece, além, obviamente, de ser uma instância decisória, né, importantíssima, mas se não seria isso mesmo. Em última análise, a minha pergunta é muito mais uma provocação para os cientistas políticos, porque eles iam dizer, tem que ter catimba mesmo, vocês estão olhando desde um ponto de vista normativo, não, a coisa lá é na catimba mesmo. Então eu queria ouvir um pouco de você, porque o que me parece na tua fala e no teu escrito, e que me agrada demais, é que você assume um ponto de vista normativo. E eu gosto disso. Então era essa a minha questão. A gente faz essa primeira rodada e responde, ou acrescenta mais questões? O que vocês preferem? O que você prefere, Rubens? Eu posso responder, para mim tá bom, já foi uma pancada. Então vamos lá. Trabalho tremendo. Então, muito obrigado pelas perguntas. Acho que, em primeiro lugar, vou começar com a pergunta do professor Miguel e da professora Vera, que parece remeter ao ano de 2000. Por que remeter ao ano de 2015? Eu acho que essa é uma pergunta que tem uma série de complexidades, que a professora Vera explicitou um pouco as provocações
de que realmente, será que isso é algo novo, né, e que é importante para o marco da catimba é justamente essa intenção. Você tem que demonstrar uma intenção. A catimba não pode ser, eu acho que seria um equívoco usá-la para todo tipo de decisão ruim, ou qualquer momento em que você tem um aparente voluntarismo político da corte. Eu acho que ela aparece com essa intenção razoavelmente evidente, né? E essa intenção evidente aparece mais quando você tem ou um contexto propício, ou quando você tem uma reiteração de casos da mesma natureza que servem para perceber como, de comparativo entre si, como a corte agiu. Tá? Então, me parece que 2015, qual é a intencionalidade do tribunal, que apareceu no tribunal de uma maneira razoavelmente difusa? O engajamento na agenda de combate à corrupção. Me parece que, a partir de 2015, o tribunal, assumindo essa agenda, esteve disposto a dobrar seus outros compromissos interpretativos e de valores. E quais são os casos que exemplificam isso muito bem? Eu acho que tem dois jogos, de duas partidas aí, dois campeonatos que evidenciam isso, né? Um deles são os casos Delcídio, Cunha e Aécio, em que você tem uma com as expectativas, em que o Supremo se delega o seu poder para suspender o mandato de parlamentar. Ele se dá o poder de decretar a prisão preventiva de um senador da República fora das hipóteses expressas da Constituição. E o caso Aécio parece ser uma mistura de ambos, de uma mitigação ali de ambos, e que termina com instaurar algum mecanismo de controle sobre isso. Tá? Por que eu chamo esses casos de catimba, né? E esses casos que têm a ver com decisão, e para mim o marco forte é a prisão do Delcídio, que ocorre em 2015. Acho que ali você encontra uma série de posicionamentos estratégicos dos ministros que começam a dar um tom para tudo que começa a correr para os anos seguintes. Então, o ministro Teori Zavascki dá a liminar de uma maneira muito remanescente a tribunal, a escolha da pauta, me parece que são casos em que querer ganhar o jogo a qualquer custo ganhou do que a vontade de ganhar, desde que o jogo seja preservado. Chega no STJ, se permite a nomeação, e a ministra Carmen Lúcia, o que ela faz como presidente em controle de suspensão é não julgar, mas bloquear a nomeação até que o governo desista. Ela faz isso com a intenção de nunca ter que dar a decisão, mas simplesmente forçar o governo a desistir da nomeação. Ela usa o tempo não como derrubar os seus adversários. Existe um uso agressivo das suas ferramentas e poderes institucionais nesse tipo de jogada. Acho que existe algo curioso acontecendo na jurisprudência do tribunal também sobre a possibilidade de presidente do tribunal controlar seus outros ministros por meio de suspensão de tutela antecipada. O caso da entrevista do Lula inaugura aí uma corrente que ainda não está claro se é uma inflexão na jurisprudência ou se é uma catimba, mas que certamente começa como catimba, né, desde como foi distribuído o processo. Então, assim, você tem atos que são muito triviais. A distribuição do processo da Lava Jato para o Fachin, que foi realizado sem nenhuma ordem escrita, sem nenhum critério de qual processo teria realizado a distribuição, mas com repercussões políticas gigantescas para mitigar o poder de nomeação
do presidente na época. Então, acho que tem exemplos de como o ministro Luiz Fux conduziu o auxílio de magistrados, enfim, acho que existe uma série de exemplos de como ações perfeitamente regulares que envolvem o controle do tempo, a escolha da instância, então a remessa de habeas corpus para o plenário ao invés da turma para saber, não em razão de ter uma formação mais sólida, mas de garantir um determinado resultado. Acho que todas essas condutas que ocorreram entre 15 e 20 foram formando esse cenário de um Supremo muito mais estratégico e interessado que as suas particulares agendas vencessem, ao invés do contrário. E nisso, a provocação da professora Vera, acho que é um desafio cético, né, um desafio cínico, de dizer o seguinte: bom, mas o que você quer? Você está esperando um monte de anjo na Corte Constitucional de um país? Que papo é esse? O que você não sabe sobre tanto da dimensão política, ou que as instituições são desenhadas justamente imaginando que você vai ter pessoas com suas agendas de poder nas mais altas esferas das instituições? Acho que essa crítica tem algo de positivo, mas ela está errada na sua pretensão totalizante, né? Até onde a gente pode ir com ela. Então, a crítica da ciência política, ou algo que foi muito incorporado pelo realismo jurídico, tem o benefício de dizer o seguinte: olha, não ignorem que, mesmo nas instituições judiciais, existe uma dinâmica de poder. Maravilha, nós estamos de pleno acordo com isso, e nós podemos dizer algumas coisas com isso, inclusive realizar diagnósticos e resolver problemas. No entanto, isso se torna um problema quando essa análise pretende ganhar para si, ou se lançar a um nível normativo, de dizer: então não tem nada errado com isso, é assim mesmo e não tem problema nenhum. Porque aí eu perco o meu critério de avaliação de dizer se está certo, se está errado, se aquilo é uma violação ou não, porque aí você muda o jogo, ao invés de ser os juízes que têm que aplicar a Constituição e o direito, todos nós sabendo que ninguém é neutro, que existem variações na interpretação, que existe ambiguidade de texto e tudo mais, isso é francamente diferente do jogo do ministro do STF decide de acordo com as condições políticas. Pode ser um ótimo jogo, pode ser divertido, pode ser incrível, é outro jogo. Então, acho que o que nós temos que ter é o parâmetro que nos diz se ele acertou ou se ele errou. E minha avaliação é: esse uso reiterado da catimba é um problema, é um equívoco para o tribunal e para a estabilidade do regime constitucional e para a estabilidade do regime democrático, porque gera esse afastamento, essa perda de seriedade da institucionalização dos conflitos guiados pelos valores e pelas normas constitucionais. Para mim, eu não sou especialista, professora Melina, em direito comparado, mas eu fui muito marcado durante minha formação pelo texto Legal Transplants, do Adolfo Sacco, que foi quem me abriu os olhos para o que hoje eu acho que no direito comparado se chama de análise finalista, né? Que se eu quero comparar, por exemplo, etapas do processo de adoção entre diferentes países, eu não comparo as etapas que têm o mesmo nome. Se eu quero comparar os recursos do processo constitucional, eu não pego os recursos com o mesmo nome, mas eu vejo quais etapas processuais cumprem a mesma função. Então, se aqui é o processo de aproximação e na Colômbia é a entrevista, ou isso ocorre na sentença, ou no período transitório de adoção, eu comparo essas duas coisas. Então, a ideia, para mim, foi muito forte sempre a ideia de que comparar e traduzir depende de entender qual é a finalidade daquela ideia no contexto original e trazer essa finalidade para o contexto nosso estrangeiro, para incorporar uma ideia ou uma instituição. Senão o erro é você... Que foi o erro do FMI por muitos anos, né? De você imaginar que se você transplanta uma instituição, uma solução qualquer, ela vai gerar o mesmo tipo de consequência que ela fez nos outros países, que era a crítica da teoria do one size fits all, que você vai ter uma receita de bolo de desenvolvimento dos países. Não vai. A gente viu muito desse debate na prisão sob segunda instância. A ideia em Londres você tem... Bom, mas como que é o Ministério Público lá? Como que é a situação carcerária? Como que são os elementos de controle? Como que tem vazamento de prova? Não tem. Se você
ignora isso, né, essa comparação ela é só falsa, né? A comparação que ilumina tem que ter, acho que um contexto, e quanto mais próximo o contexto cultural, jurídico, melhor. Por isso é uma pena que a gente não tenha tanto direito comparado com a Colômbia, por exemplo, né, com os países da América Latina, que é onde nós teremos muito mais condições. Direito comparado é muito colonizado, né? Você tem uma solução boa do mundo moderno e você tem que trazer aqui. Isso não é direito comparado, né? Isso é só acho que é um exercício mais leviano, assim, né? Então vamos para a segunda rodada. Porque minha autocontenção está quase acabando, mas primeiro quero ouvi-los. Kanayama, Steph, Kátia, se habilitam? Steph? Bom dia, Rubens, obrigada pela sua presença. Acho que esse é um dos grandes temas, né, do momento, e a gente fica bem feliz em recebê-lo, e concordo com você, que acho que o mundo virtual ele vai permitir outras possibilidades mesmo no pós-pandemia, pela facilidade, especialmente com professores de instituições diferentes e de países diferentes. O que eu queria provocá-lo um pouco, Rubens, nessa questão do constitutional hardball, se a gente pode, até o Fábio coloca ali na questão, também comparar a questão do constitucionalismo abusivo, que também é um uso das regras do jogo, mas que dentro daquele contexto você coloca fora das regras não escritas do jogo democrático, que é um pouco do que o Levitt fala de constitutional guardrails, ou as guardrails da democracia, mas que são não escritas, né? Então, que é um pouco do fair play ou do hardball. Então, vai depender muito mais do contexto do que da situação. E aí, a minha provocação é se o Supremo, ele atuou numa catimba ou num hardball, muito mais dentro de um contexto de hardball político. Ou seja, talvez ele não tenha conseguido outra saída nessa provocação de que as regras do jogo democrático não foram observadas na política, e isso caiu para a solução do Supremo. Então, toda a crise política a partir de 2015 ou de antes de 2015, ela caiu no colo do Supremo. Então, e aí, no final da sua fala, você disse assim, que o Supremo precisaria parecer uma corte mais jurídica do que política, que isso protegeria o Supremo institucionalmente. Eu pergunto a você se isso é suficiente hoje, eu não diria nem que é um hardball, é mais do que isso, porque é explícito. Então, o jogo de fake news que ataca o Supremo diariamente, eu vejo isso em alguns grupos do WhatsApp, em alguns eu já saí porque não consegui resistir, né, ao fascismo e articulação, porque no momento em que você tem a reunião ministerial com diversos palavrões, e diversos abusos e armas para a população, e a boiada do meio ambiente, enfim, várias violações do projeto constitucional, você tem nos grupos de WhatsApp uma defesa com, sei lá, um vídeo do Supremo em alguma briga, provavelmente, eu nem assisti, mas que vieram esses vídeos do Supremo dizendo, olha, o Supremo faz a mesma coisa, a mesma baixaria. Provavelmente em alguma briga ou do Gilmar com Joaquim Barbosa ou do Gilmar com Barroso. Então, há uma articulação do grupo que ataca o Supremo enquanto instituição. Então, como o Supremo sai disso? Como ele muda a imagem se a gente não tiver um controle desse mundo digital, que é um projeto que não é só no Brasil, mas um projeto coordenado, como o professor Pablo Hortelado até coloca, entre diferentes projetos de ultradireita mundial. Enfim.
Só pergunta simples hoje. Só pergunta simples. Obrigado, professora Estefânia. Acho que tem várias questões, eu vou começar pela ordem. Tá? Eu acho que a diferença entre o que você tem hoje, do constitucionalismo abusivo, o Tushnet, o Levitsky, todo esse pessoal, o Stanford Levinson, é que o marco deles, todos, de análise, me parece ser absolutamente convencional. Né? Que o marco de diagnóstico dessas coisas depende de uma ruptura com o que convencionalmente se estabelece como adequado e correto, e que a correção vai vir também justamente dessa capacidade de criar consenso ou não. E me parece que esse é um marco muito limitado. Eu acho que minha ideia é claramente derivada, ela dialoga muito, ela é absolutamente devedora do que esse pessoal está fazendo, mas eu estou tentando utilizar essas ferramentas em um paradigma profundamente e assumidamente interpretativo. Então, não é a questão da surpresa, não é a questão que ninguém esperava, é a questão da intencionalidade de minar um valor do jogo. Porque se for contra o consenso e se for pró-jogo, né, então eu não acho que a ruptura com o regime militar fosse uma crise constitucional, porque o que ela faz é, de fato, estabelecer a autoridade constitucional, ainda que você tenha uma troca, ainda que você tenha uma troca de poder, ainda que você tenha incerteza, convulsão, etc., mas o que você está tendo ali é um projeto pró-constitucionalismo, né, claramente. Então, eu acho que essa é a mudança que eu teria, tá? Eu acho que as outras dúvidas me parecem preocupadas com o seguinte: olha, como uma corte deve evitar o hardball se todo o contexto é de hardball? Né? Por que a Suprema Corte deve continuar a fingir que nada está acontecendo enquanto está todo mundo ali no maior jogo sujo? E aí eu faço minha resposta, ela é teórica e empírica. Na parte teórica é dizer o seguinte: se a Corte Constitucional preza o jogo, ela não deve se engajar, né, no hardball. O papel dela, ela não pode ser também contribuinte do fim desse jogo. Ainda que ela seja ineficaz, o papel dela é afirmar a importância do jogo, e isso se faz jogando o jogo conforme as regras. O dilema da norma é essa: eu devo ficar na fila se está todo mundo furando a fila? Bom, depende. Eu acredito e preciso sinalizar a importância da fila como um método justo, eu tenho que ficar na fila, por mais que isso possa ter maus critérios práticos. Acho que isso do ponto de vista teórico, né, e especialmente que um papel institucional do Supremo é guardar esse jogo e preservar o jogo. E a segunda é empírica. O Supremo não tem, como qualquer corte constitucional, musculatura para o embate direto com o executivo radical, que tem todas essas ferramentas. Então, assim, quem ganha, em todos os países em que uma corte quis ganhar com esse protagonismo, estou pensando, não precisa nem ser tão radical quanto a Rússia, né, mas a África do Sul, que tinha uma corte que todo mundo admirava no mundo, ganhou um protagonismo, de repente, coisa mais fácil do mundo que você tenha para um executivo com um discurso populista, ir lá e diluir, pack the court, né? Dilui a composição, diminui os poderes e por aí vai. Eu acho que isso, nesse jogo político, uma corte constitucional não tem como ganhar, porque quem é formado, né, ministro não é tão político, tão bom em política quanto os políticos. E acho que a legitimidade de um político vem justamente desse diálogo e dos atos explicitamente políticos, e o diálogo com a população e a mobilização da população. Ninguém pode culpar um presidente, seja de esquerda, de direita, populista, ou não, de se comunicar bem com as massas. Agora, você pode criticar um juiz por fazer isso, de estar apoiando uma atividade jurisdicional no apelo e o apoio à população. Uma crítica importante à Lava Jato foi isso. Então, eu diria que quando você quer atacar as fake news, que são um problema, é um equívoco fazer isso via um inquérito com déficit gigante de legitimidade, seja porque não era a hipótese autorizada pelo regimento interno do STF, seja porque o relator foi escolhido a dedo, né, ele vira acusador e juiz no nosso sistema contra si, com fatos que não são definidos nem limitados.
é algo que só vai dar mais munição para que um executivo ou um legislativo mal intencionado ataquem a Constituição. Então, acho que é isso. Eu acho que essa é uma briga de braço que uma Corte Constitucional em nenhum lugar do mundo conseguiu vencer. Então, acho que isso, a perda de qualidade do jogo é deletério para a Corte Constitucional. Obrigada, Rubens. Kanayama, Kátia, querem ou, enfim, alguém gostaria? Eu quero. Kanayama. Acabei de ver sua mãozinha, então a palavra é tua. Agora a nova funcionalidade. Não, primeiro é para parabenizar o Rubens pela excelente apresentação, meus parabéns. Meu irmão foi aluno da GV, aí ele comenta bastante do seu trabalho, inclusive ele está nos assistindo, o Ricardo. Ele foi aluno também foi orientando do Carlos Ari, professor Carlos Ari. Mas parabéns, e eu estava aqui discutindo também com a professora Melina, paralelamente, que é muito interessante, inclusive pela metáfora que você utilizou sobre o futebol, né? Porque trata as questões jurídicas como numa zona cinzenta quanto à obediência às regras do jogo, né? Eu estava pensando justamente na metáfora que você utilizou do futebol, com o uso de uma solução final, né, que era para impedir o gol do time adversário. Eu me lembro desse jogo, que na verdade ele está em tese dentro da regra do jogo, porque existe uma sanção prevista para essa atitude do jogador, né? Então ele não está fora da regra do jogo, né? Ele está dentro da regra do jogo, ou seja, se ele desobedece, ele não cumpre, digamos, o objetivo do jogo, mas tem uma punição prevista. Mas, por outro lado, ele permite que ele transforma o jogo em algo deletério, né? Algo que não funciona muito bem, ele, né, cria um entrave, não deixa o jogo seguir. Eu gostei muito dessa metáfora, e eu queria, até se você puder destacar mais, essa questão dessa zona cinzenta, né, entre o que... porque jogar dentro da regra do jogo, às vezes, também é agir de forma a impedir o jogo de seguir, mas ele continua dentro do jogo, ele continua sendo jurídico, né, e mesmo eu não indo para a ciência política, mas ele continua dentro da regra do jogo, mesmo ainda sendo ruim para o jogo, né? Então, era mais para te congratular e pedir aí mais uma explicação nesse ponto também dessa metáfora que você utilizou, mas parabéns. Muito obrigado, professor Rodrigo. Um abraço para o Ricardo, então, também, que está aí nos assistindo. Eu agradeço muito a pergunta, e eu acho que tem o seguinte, tem uma série de compromissos teóricos que estão por trás da defesa do meu argumento, e são todos eles controvertidos. Então, acho que sua dúvida me força a assumir e explicitar um pouco mais deles. Então, estamos todos de acordo que a violação episódica às regras do jogo estão previstas e fazem parte do jogo, e seria absurdo imaginar que isso não ocorre, tá bom? Agora, eu acho que essa coisa a regra está sendo obedecida, não está sendo obedecida, e as zonas cinzentas, quando que a gente consegue ver se a regra está sendo obedecida ou não, fora dos casos fáceis? E aí, eu sou muito influenciado pelo segundo Wittgenstein e a leitura que o Charles Taylor faz dele, que é a seguinte: a minha compreensão da regra está atrelada a uma compreensão do valor que ela quer atingir. Eu não consigo articular minha compreensão da regra sem expor o valor que ela respeita ou quer atingir. Nós seguimos regras diariamente, sem muito esforço, porque nós estamos inseridos num pano de fundo em que esses valores convivem, nós agimos sobre eles de uma maneira não articulada. Mas muito do nosso trabalho como teóricos, mesmo como juristas, perante casos difíceis, é justamente articular o sentido da regra, e o significado dessa regra é dado por estar de acordo a determinados sentidos. É essa filiação a um valor que a gente vai encarnar normalmente na ideia de princípios explícitos ou implícitos, que vai dar inteligibilidade para a regra.
Então, eu acho que tirar de fora essa dimensão da agressão aos valores torna razoavelmente sem sentido o debate. Eu acho que muito do debate sobre ativismo, não ativismo, às vezes fica girando em falso, justamente porque tenta ter um critério do que deve ser feito, que pode ser feito sem um valor muito claro. E daí fica com ambiguidades. Tem que seguir a lei, mas tem que prestar atenção no contexto fático. São diretrizes absolutamente contraditórias e que não conseguem chegar numa resolução sem um compromisso forte de valores, de deveres institucionais ou de como agir em determinados casos. Então, me parece o seguinte, que a nossa capacidade de entender uma regra, de verdade, ela se demonstra quando nós conseguimos agir justamente na zona cinzenta. O Wittgenstein tem um exemplo no Investigações Filosóficas, que é de um guarda que fala, para o carro, né? Para o carro. E ele não vai delimitar exatamente que vaga. Se eu entendo a regra mais ou menos, eu não sei exatamente onde ele está pensando, mas se eu entendo as regras, se eu entendo o que ele está querendo fazer, eu sei mais ou menos onde parar. Eu sei que eu tenho que parar num lugar onde fique viável dele inspecionar meu carro, falar comigo, etc. Tanto que se ele ficar discutindo que se eu estou errado e vai me prender porque eu estava 1 centímetro para fora de onde ele mandou, ele pode até me prender, mas eu tenho meus critérios normativos para dizer que ele agiu erradamente, que eu agi de uma maneira certa. Então, me parece que, vocês me permitem transbordar um pouco o assunto, que a nossa capacidade de articular juízos nessas áreas, e que leva a um grande ceticismo dos nossos operadores do direito sobre, bom, na área cinzenta, a gente tem que recorrer ou à economia, ou à política, ou à moral, ou ao seu livro religioso, ou ao que for, é porque a nossa cultura jurídica não incorporou adequadamente essa função dos princípios como critério de inteligibilidade das regras, de compreensão do próprio significado das regras. O que chegou foi meio que uma taxonomia dos princípios, né? Como que se fosse um empreendimento keynesiano, igual o Kelsen falou, a regra é assim, 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 e os princípios são assim, assim, assado. Quando me parece que isso é absolutamente lateral no debate, porque pós-década de 60 é como seguir uma regra, como que eu faço para seguir uma regra, como que eu sei que eu estou seguindo uma regra. Então, me parece que um debate sobre deveres do STF sem um aprofundamento claro sobre os valores que devem ser preservados e quais não podem ser agredidos e quais atos agridem quais valores, tende a ficar frágil, tende a ficar com aquela cara de achismo. Né? Então, acho que... E eu não sei se eu consegui fazer bem, eu acho que talvez o que eu deveria fazer é ter um esforço de justificação melhor, de dizer, bom, o caso de Delcídio é catimba por causa disso, deveria preservar tal valor e agrediu tal valor para o argumento. Bom, já está chegando o próximo teu horário limite, então acho que a última, caso alguém tenha a última pergunta, ou eu vou usar a prerrogativa e vou me desconter. Mas antes acho que travou ali. Travou o vídeo do Rubens. Então, vamos ver aí. Rubens, cadê você? Eu acho que travou ela. Depois falam que a vida presencial não tem suas vantagens. Isso jamais aconteceria num evento presencial. Eu só paro. Às vezes as pessoas travam, Elô. Acontece também. Acho que ele tem que reconectar. Ele tem que reconectar. Que também acontece na vida presencial, a gente se reconectar. Lembra uma vez que eu me desconectei com aquele gringo que veio falar de... Spaced out. Ele falou, you spaced out! Eu lembro. Foi o melhor evento acadêmico que eu já fui. Eu olhei para ele e falei, viajei. Ele falou, you spaced out. Eu aprendi a... Eu só não sei se ele vai reconectar por conta do tempo dele, né?
Ele acho que sim. 55, acho que ele não me respondeu. Talvez tenha acabado bateria, alguma coisa assim, ou se ele tivesse no celular, vai que... Na vida real também a bateria acaba às vezes. Exatamente. Voltou. Aí. Últimos minutos finais aqui de emoção, vamos lá. Rubens? Mas acho que está travado ainda. Será que se a gente colocar a gente desativar também? Não, é a internet. É a internet dele. Não ajudou, né? Não, é a internet dele. Ele deve estar com problema, Porque a internet tá muito ruim. Às 10 horas as pessoas já estão se conectando ao Netflix. Então, cai a rede. Voltou. Olá. Voltei, desculpa. Aí. Justo eu que elogiei tanto, né? O online. Que ironia. Fiquei sem internet em casa, que tô roteando pelo celular, então não sei se vai ficar bom. Dá tempo para uma última pergunta, Rubens? Ou você gostaria das considerações finais? Na verdade, eu tenho 2 minutos só antes de entrar em outro compromisso. Mas eu agradeço demais, eu não sei quanto deu para ouvir, mas acho que a ideia é essa. A tentativa de incorporar valores nas construções teóricas normativas que diagnosticam a relação da Corte Constitucional dentro do Judiciário e com outros poderes me parece ser algo valioso e que merece aprofundamento. Elô, já Sim. que o Rubens tem que sair, acho que você podia só lançar para ele o que você pensou. E eu queria aproveitar só para dizer, Rubens, que eu falei com... Vou te mandar por mensagem, mas eu falei com o professor Álvaro lá da PUC de Minas e ele tem total interesse em encaminhar a publicação para a RAIS. Depois eu te falo, viu? Mas que legal. Muito obrigado, professor. Se você curtir a ideia, daí eu te coloco em contato com ele, tá? Perfeito. Muito obrigado, professora. Bom, então na verdade, eu preciso escrever, daí eu escrevo a minha questão, porque ela levaria mais tempo, mas eu queria, para não te atrasar e tentar me redimir de sexta-feira, que a gente aproveitou muito do seu tempo, eu queria agradecer muito a tua disponibilidade. Infelizmente, ainda é raro a gente conversar sobre trabalhos em construção e, assim, ter essa perspectiva tão aberta de conversar sobre pressupostos. Eu quero te agradecer imensamente por isso. Para a gente é um grande aprendizado. E, assim, eu acho que é algo comum aqui, uma valorização. Eu acho que é exatamente o que o teu texto traz, uma perspectiva teórica rigorosa que vem também com uma observação do objeto, para ficar nesses termos. Então, parabenizar, tanto pelo trabalho em si, mas por essa postura tão acadêmica que a gente tem que valorizar e temos tentado fazer, o SECONS tem tido esse papel de debate. E, claro, a gente sempre se coloca à disposição para continuar esse debate em outros momentos. Então, muito obrigada, Rubens. Luísa, muito obrigado por toda a abertura, por toda a generosidade, por ter me dado essa oportunidade de ir encontrando colegas, né? É tão difícil nós encontrarmos nossos pares, né? As pessoas que pensam com a gente, que partilham as mesmas preocupações, que estão lendo as mesmas coisas. E, às vezes a gente tem a sensação de tanto isolamento, né? Então não deixa de ser bonito que você tenha propiciado tanta conexão aí, tantos novos companheiros, novos horizontes, mesmo num tempo aqui de restrição da pandemia. Pelo menos para mim foi muito bom. Agradeço muito toda a sua generosidade e espero muito que a gente possa trocar no futuro, porque nossa linha de pesquisa está muito paralela, né? E acho que vai ser uma honra para mim se a gente puder trabalhar junto por aí. Obrigada, Rubens, muito obrigada, foi muito bom. Tchau, muito obrigado. Rubens. Tchau, obrigado.